Cousiñas. Vamos ver. Hoxe dixenlle a Fernando que no momento da crucifixión, que será probablemente nalgúna das colinas que debíamos dicir cuíñas, porque iso é unha volta, despois vou explicar por que digo isto, unhas das colinas de Lisboa vai haber unha crucifixión. Entón vai haber 3 cruces. Unha cruz principal vai estar a Fernando Venancio, na outra cruz vai estar por dereito o Marco Neves, que anda estes días por aquí e anda con el, e eu quero estar na outra porque xa lle contaba que cando eu estaba nun colexio maior, esperade que hai que pagar o monstro, estaba nun colexio maior en Madrid, pois foi unha cousa moi rara, había moitos xesuítas, hoxe falamos moito dos xesuítas, Fernando e eu, había os xesuítas ali, había moitos xesuítas que viñan estudar aos estudos universitarios que tiñan que facer os xesuítas despois de xa teren eles os estudos feitos, ían a outras universidades, e ali había como, digamos, 40 xesuítas, dos cales 15 ou 20 eran portugueses. Ali foi o meu primeiro encontro con esta realidade que se vai falar hoxe, que non foi o meu primeiro encontro coa literatura en portugués, porque eu tive unha rara sorte que un amigo meu, aínda vivo e consciente, que xa non é así tan claro para todos, tiña unha curmá en São Paulo que nos mandaba libros de aventuras divertidísimas, aventuras na selva desde o Brasil, e iso foi eu aí, digamos que de maneira gráfica vin que o que a min non me ensinaban, que era o galego ensinado por escrito, con todo existía de outra forma que eu entendía e que me parecía algo divertidísimo, porque eran unhas aventuras que aquí non se contaban, a xente non sabía desas aventuras da selva virxe. Pois en Madrid encontrei xa estes xesuítas que, cando viron que no colexio maior onde estábamos había un grupo grande de galegos, uns 20 ou por aí, que falábamos desta maneira, empezaron a observar o detalle con grande curiosidade, e un deles, que se chamaba para máis xesuítico, para máis condición xesuítica, chamábase Ignacio, levounos ao ataxé cultural da embaixada portuguesa, ali a non sei o que acabou en que un colexio dos padres non sei o que era onde os que atendían o noso colexio maior universitario e os outros, fixemos ali algo así como un concurso, eu mandei uns poemas e deronme unha salva de prata, ese foi o meu primeiro intento. En que estaban eses poemas? Escritos en galego, nese galego asilvestrado do que falábamos antes. Eu teño desde sempre unha paixón por saber por qué, os porqués de por qué andan os galegos por un lado, os portugueses por outro. E despois teño a vivencia de ter vivido en Portugal. E unha das cousas máis simpáticas que me pasou foi, ao chegar a Lisboa, unha sensación rarísima, que era que todas as rúas tiñan nomes en galego, porque aquí todos eran Generalísimo Franco, José Antonio Primo de Rivera, e ali era, antes non sei quen falaba aquí do Manuel Bello. O Manuel Bello era o meu colega de andar dando voltas por Lisboa e sempre me dicía o mesmo: opa, non terás 5 paus. Sempre andaba, como dicíamos o Ferrol, andaba a miñoca. Pois eu andaba con eso, e ele vivía no beco dos Birbantes, cousas tan bonitas, me parecía que era un poeta. E sempre quedei coas ganas de que alguén me explicase por que isto non funciona. Entón, agora resulta
que ven o Fernando, que é un señor que eu coñecín nos tempos en que ele estaba, que levaba moito, na Holanda, e eu andaba en Ámsterdam, e eu en Bruxelas, acabamos coñecéndonos e entendéndonos moi ben. Tan ben que el se ocupa moito no seu libro de persoas, sobre todo de Rodríguez Lapa e de Carballo Calero, cos que eu tive moito trato persoal, moito, demostrablemente moito. E tamén non trata, que iso é unha curiosidade interesantísima, a Guerra da Cal, que fixo unha cousa moi curiosa, que foi coller toda a obra de Rosalía, toda non, moita obra de Rosalía, e reescrevela nun galego desa Silvestrado. Este é un elemento. Fernando é un home valente e que ten, aínda por cima, unha condición que lle chega mesmo a costar a vida a xente como Miquel Servet. Miquel Servet dixo aquilo de que o sangue funcionaba de tal maneira e dixen que eso non podía ser a fogueira. E Fernando di que, home, o portugués non puido nacer por obra e gracias do Espírito Santo en Lisboa en 1250. Xa pasara algo antes. Entón, o seu libro ten a condición de ter sido escrito por un científico que non perdoa, só existe eso, aquilo que se pode demostrar. Por tanto, o non demostrable é teoría, hipótese inválida. Ben. E depois ten outra condición, o libro, que é ameno, simpático e cargado de humor. Eu recomendo, sobre todo, un par de capituliños pequenos dedicados ao señor que determinou que todo do portugués proviña do fenicio e outro dedicado ao señor que dixo que todo o portugués viña do árabe. Eses son dous capítulos magistrais do profesor Venancio. E acabo, porque hoxe na Coruña eu tiven que falar en nome da Editorial Galaxia, pero hoxe temos o presidente da Editorial Galaxia, que é a empresa encargada de distribuir este libro. Eu non teño máis nada que dicir, só quero advertir que se non vai desta a crucifixión, virá na próxima, porque este home que temos aquí á miña esquerda está preparando nada máis e nada menos que o máis sacrílego de todos os libros que se poida pensar, que é un libro dedicado por inteiro a demostrar a absoluta castellanización do portugués. Quantos miles de termos tes recollido? Millares. Está ben, xa falei. Agora, señor presidente, fáganos o favor. Sí, ben, eu... Bueno, eu, digamos, non me atrevo tanto como a saber falar sin medir o tempo e sin medir a determinadas palabras, non? Entón, me vades perdonar, eu fixen 2 folios para non vos magoar no tempo, pero sí, incluso quero referir o libro de Venancio, pero aparte de 2 anécdotas que van unidas a parte deste libro e de 2 persoeiros que no seu momento foron fundadores de Galaxia, non? Ben, aparte de saudarvos, non, a todos vos, a profesor Venancio e ao meu ben querido compañeiro e amigo Xavier, quero saudar a Maribel e a Gonzalo por acollernos na súa casa, que eu me atrevo a dicir que tamén é un pouco a miña, como eu paseo nesta rúa, pois con moita frecuencia paro aquí nesta casa e aparte de ser amigo deles, ou teñome como amigo deles, tamén son un cliente máis, non? Tamén quero agradecervos a todos vos, amigas e amigos, por nos acompañar nesta tarde outoniza
para participar da exposición do autor do libro Así nasceu unha lingua, libro publicado pola editorial Guerra e Paz, a que tamén quero agradecer o que teña pensado en Galaxia para a súa distribución. Grazas de novo a todos vos. Penso que esta tarde outoniza irá virando cara a unha primavera cunqueriana, aquela das 1000 primaveras máis para a nosa lingua, cando escoitemos o profesor Venancio debullar as súas teses, atrévome a decir, valentes en defensa, como tamén dixo Xavier Alcalá, do galego, como lingua precursora do portugués e sobre a relación histórica do galego e do portugués. Aquel portugués que foi referente de reintegración para o nacionalismo galego e que aínda hoxe sigue sendo un referente mítico para moitos de nós. Nesta ocasión, eu non quero vos decir antes, por eso escribín isto, non quero deixar esta ocasión, e sobre todo como presidente editorial Galaxia, de facer mención das ideas defendidas por dous dos nosos personaxes esgrevios en canto referente mítico, ambos fundadores da Casa Común do Galeguismo. Así, don Ramón Otero Pedrallo, e esta é unha anécdota que a min como oteriano me sorprende moitísimo, non? Don Ramón, alá no ano 1931, cando ele era diputado na República Española, tuveron unha reunión no restaurante La Bombilla en Madrid, e don Ramón, que tiña un conflito incluso co catalanismo, e eso se mostra a través de varias cartas que intercambia cun diputado catalán. Ali el defendeu a idea de que Galicia que Portugal debía intervir en Galicia para que Galicia poidera conquistar un estatus federal dentro da República e así obter a súa liberdade. Isto dito por don Ramón a mí me sorprendeu moitísimo cando lín. É unha anécdota que me pareceu extraordinaria, non? E logo é algo que se recolle tamén no libro de Venancio. Hai unha cita sobre a polémica que mantivo o profesor Rodríguez Lapa e Ramón Piñeiro. Rodríguez Lapa, que estaba moi unido a todo o grupo, chamemos Galaxia, ele é o primeiro que lecciona na Fundación Penzol con el falou en aquel momento, no ano 1963, sobre as cancións de Amigo. Durante o verán de 1973, durante as vacacións na Costa da Caparica de Rodríguez Lapa, se intercambian varias cartas entre Rodríguez Lapa e Ramón Piñeiro. Eu voume referir a as cartas que el lle escribe Lapa o día 10 de xuño e o día 29, e logo a contestación coñecida, quizáis por todos nos de Piñeiro, pero sí interesante para ver a relación tamén do galeguismo, do nacionalismo con Portugal, ou con aquel momento coa persoa que representaba digamos o interés pola estudo do galego. Na carta do día 10 dice: de cualquier maneira, para reformar a súa lingua terá que aproximar o portugués ata que se identifique un día con el como lingua de cultura. Eso lle escribe o día 10 e no 29 hai unha carta intermedia de Piñeiro, pero que eu creo que non há lugar aquí a mencionala. Na carta do 29 se dice: a min o que me vale, dice Lapa, a min o que me vale que eu estou certo de que o galego non morrerá, pois terá vivo no portugués, lingua de cultura en formidável ascensión para vosé e a nosa sorte, que nos partillan nen vascos nin cataláns. A resposta de Piñeiro é firme na defensa do galego e diz así: olle, meu querido e admirado don Manuel, eu pertenezo ao núcleo dos galegos que teñen conciencia aguda e clara dos nosos íntimos vencellos co mundo luso brasileiro e dei probas dese modo de pensar. Lamento moito o seu pesimismo, porque sei o moito que lle interesa o futuro do galego. Ben sei que o pesimismo prodúcelle mágoa,
Nada me gostaría máis que poder quitar da súa mente esa negra sombra do pesimismo, mas non está ao meu alcance se que se cifra a salvación do galego na súa urxente lusitinación. Estamos nunha etapa da afirmación do galego, como tal etapa necesaria para a revitalización social e cultural da lingua na súa dura batalla cotián coa presión agresiva do castellano. Nesta etapa autoafirmativa do galego, nós non podemos prestar axuda ao portugués. Temos que afirmar o galego e como tal convertilo en lingua de cultura. Cando teñamos ganada a batalla contra a desgalización, cando o galego sexa reconocido e cultivado como lingua cultural dos galegos, virá unha segunda etapa de expansión cultural do galego que será cando poderemos afianzar e fortalecer as afinidades galego-lusas brasileiras. Esa é unha segunda etapa que aínda non chegou e que naturalmente non chegará mentres non logremos a vitoria na primeira etapa. Eu trago a colación porque no libro de Venancio afirma que Rodríguez Lapa non era consciente naquel intre do que estaba a pasar na Galiza. Hoxe tuvemos, a tarde que estuvemos xuntos, falamos desta cuestión. E eu xa remato porque fixen isto só para non estenderme. Eu non quero deixar de recomendarvos vivamente a lectura deste libro tan necesario no tempo que estamos a vivir para todos nós e para a nosa lingua, pois ele nos axudará a interpretar mellor as relacións históricas entre as dúas linguas e as súas culturas e asimismo aclarar as relacións de futuro nas novas formacións territoriais que están conformando, vencendo os vellos prexuizos e fronteiras. E nada máis, moitas gracias, e ten a palabra verdadeiramente Venancio que nos ten que falar hoxe, non nós, non? Gracias. Muito boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a hospitalidade desta bela livraria. Quero agradecer também ao Xavier ter-me acompanhado estes dias e já nos conhecemos há muito tempo, como tu há pouco disseste, e é sempre um gosto estar com ele e eu agradeço mais uma vez quanto ele me está a ajudar agora. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da Editora Galácia, também por ter aceito ser o distribuidor do livro aqui na Galiza e também pelas suas interessantes palavras. Eu já não estava recordado dessa resposta de Ramon Pinheiro, que é muito clara e que vem na linha daquilo mesmo que eu também penso. E pegando imediatamente neste tema, eu chamei no livro a intervenção de Rodrigues Lapa como um erro. E eu estou convencido ainda de que foi um erro que felizmente não foi para a frente. É um erro que não se lhe deve a ele como pessoa, porque ele tinha a firme intenção de ser útil à Galiza e ao galego, e na perspectiva dele, tudo aquilo que ele disse, que ele propôs, que ele sugeriu, era para bem de todos vocês e da vossa língua, mas o facto é que ele estava fora da realidade galega e que se tivesse ido avante a proposta dele, a situação do galego e da língua da Galiza estaria ainda pior do que está hoje. Porque eu estou convencido de que a proposta dele não era realista. A proposta dele era criar uma língua de cultura, e quando ele chama isso língua literária, ele quer dizer língua de cultura. É nesse sentido que é preciso entender a palavra literária. Portanto, uma língua culta. O galego não era uma língua culta, o galego era para falar e para bichanar dentro de casa, e para os galegos se exporem
e a exporem os seus pensamentos numa língua culta, teriam que usar o português. E o português, realmente, como o padrão, imagino que é o padrão de Lisboa, o padrão do português europeu. E depois, por cima disso tudo, havia um fantasma muito grande, chamado castelhano, que iria dominar imediatamente a paisagem inteira, como está, na realidade, também a tentar dominar. Portanto, se esta paisagem atual já é um pouco assustadora, se houvesse ainda um português pelo meio, então eu creio que o desastre já teria acontecido. Já se passaram 50 anos e acho que o desastre já estaria realizado quando o falante galego teria uma língua em casa, uma língua na cultura e uma língua por cima disto tudo. Esse erro realmente não se realizou e eu estou contente de não se tenha realizado. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que há alguma convicção aqui, ainda em certos círculos galegos, de que a proposta de Lapa deveria ter-se realizado, e isso só pode pensar-se se pensar em termos mais ou menos míticos. E nós não vivemos de mitos, embora os mitos sejam muito práticos, nós vivemos de realidades. Bem, este livro foi escrito para portugueses, foi escrito para o leitor português. Eu tinha uma história para contar, que era a história da língua portuguesa, e essa história começa muito cedo e começa muito antes de Portugal existir. E no momento em que essa história começa, não há a mínima ideia de que um dia, 500 anos depois, existirá um país chamado Portugal. Mas os portugueses estão convencidos de que o português e Portugal estavam já nos desígnios divinos, pelo menos nos do destino, com D muito grande, e que Portugal foi, é e será sempre o país perfeito. Um país, uma nação, uma raça, uma cultura e uma língua. E ninguém tira da cabeça dos portugueses essa convicção, que é uma convicção mítica, mas muito forte. Portanto, este livro é uma má notícia para o leitor português. Uma péssima notícia. Faz recuar a nossa língua, a origem da nossa língua, para 500 anos antes de Portugal existir. E os meus cálculos, vocês verão no livro, os meus cálculos vão dar ao ano 600. Eu vou expor muito rapidamente em que é que consiste este cálculo. Este cálculo faz uso de vários fatores que eu exponho, mas o fator mais importante é a passagem do latim para esta língua. Eu vou pôr de pé porque eu sempre dei aulas de pé. Bom, esta língua começa com um fenómeno interessantíssimo, que é a queda do L e do N entre vogais. Salire tornou-se sair, e luna tornou-se lua e depois lua. Bem, isto atingiu milhares de palavras. Isso foi um fenómeno. Houve um fenómeno paralelo, que foi que os L's duplos do latim, que possivelmente se pronunciavam como o italiano bello, que se simplificaram para um só L, e o N duplo latino, que possivelmente se pronunciava como o italiano anno, e que se simplificou para ano. Portanto, como nós dizemos, claro, todos. Só que este fenómeno duplo, que atingiu milhares de palavras,
não produziu um só erro. Mais tarde, quando se começou a escrita, nós vemos que há alguns erros que já não sabem o que é que caiu, foi o L ou o N, e então criam-se soluções erradas, caiu um L, mas pensa-se que caiu um N, coisas assim. Se isto não criou erros, só pode significar que havia um conhecimento do latim muito sólido, em que não se misturavam o L duplo e o L simples, o N duplo e o N simples. Isso é a primeira coisa. E segundo, é que isto teve que se dar num período muito curto, possivelmente não mais que uma geração, e digamos que a geração na altura seria 20, 30 anos, como mais ou menos também é hoje, e em todo caso, no decurso de uma geração, para não se criarem erros, portanto, de misturar, como eu digo, os fenómenos. Portanto, quando é que isso se deu? Deu-se no momento em que ainda se falava um latim muito puro, digamos, e muito sólido, e em que as pessoas não duvidavam se era 2 L's ou 2 N's, ou um L ou um N. Bem, isso eu vou dar então ao ano 600. Portugal começa pelo menos 400 anos depois. Digamos que Portugal pode começar no momento em que há uma convicção de que aquilo que é ou foi o condado portucalense tinha qualquer coisa de próprio nós e não os outros. Mas isso dá-se pelo menos 400 anos depois. Mas a convicção portuguesa é que, tendo Portugal começado a existir, vamos dizer, não mais cedo do que o ano 1100, estava já pronta uma língua para ser a língua portuguesa, claro. Ora bem, quando se começa a escrever, esta língua, a língua da escrita, apresenta uma solidez tão grande, apresenta uma previsibilidade tão grande e a ausência praticamente de erros, que só pode ter existido e ter tido uma circulação oral de séculos. E bem, 3, 4 séculos, pelo menos. Para os portugueses, isto é difícil de engolir, de tragar, e estou muito curioso por saber como é que os portugueses vão reagir a isto. Do modo geral, não posso queixar-me. Houve um lançamento em Lisboa, uma apresentação em Lisboa, em que estavam pelo menos 120 pessoas, que não é nada mau, e foi feito no El Corte Inglés, o melhor sítio de Lisboa para fazer um lançamento deste tipo, e as reações têm sido boas. Mas não é esse tipo de reação. Eu gostaria de saber o que é que um português que pensa que o português surgiu 50 anos antes de Portugal, o que é que ele agora pensa quando leu isto. Talvez um dia consiga descobrir o que é que se passou na mente desse português. Neste momento ainda não o sei. Portanto, este livro é feito para os portugueses, mas ele começa com a história do galego. E realmente o professor Ivo Castro, que é o nosso maior linguista, diz que a queda do L e do N significa o ato de nascimento da nossa língua. Seja qual for o nome que a nossa língua tem. Isso não diz ele, digo eu agora. Portanto, o ato de nascimento da nossa língua. Bom, então o ato de nascimento da nossa língua dá-se
400 ou mesmo 500 anos antes de Portugal existir. É essa a má notícia que eu tenho para Portugal e para ele também, mas eu estou convencido de que ele será a primeira pessoa a apreciar que alguém tenha feito o cálculo que nunca tinha sido feito. Quando é que esta língua começou? Não só em Portugal, mas no planeta inteiro nunca tinha ninguém feito esse cálculo. Portanto, eu coloco isso no ano 600 e vocês verão que há toda uma porção de investigações e de outros autores que conduzem, portanto, a esse ano 600. É, portanto, a história do galego e a história do galego em Portugal. Porque no momento em que Portugal começa a existir, Portugal pode ter sido fundado, digamos, em 1143, que é o momento em que se dá a Batalha de São Mamed, que ninguém sabe onde é, mas podia ser perto de Guimarães, embora haja vários São Mamedes em Portugal. Mas podia ser perto do castelo de Guimarães, em que o rei Afonso Henriques está, aliás, filho de uma galega e filho de um francês. Ele está com dificuldades de vencer a batalha e então aparecem as 5 chagas de Cristo que ainda estão na bandeira portuguesa e as palavras de tu, neste sinal, deste signo, vencerás. Como veem, Portugal estava dentro dos desígnios divinos e, portanto, o facto de ele ser rei de Portugal era só uma formalidade, porque a Providência já tinha tratado de todas as necessidades para que Portugal existisse. Podem crer que a mente portuguesa vive destes mitos, desta simplicidade, digamos. Nós somos um povo muito simples. Portugal é perfeito, realmente, com esses critérios que eu dei, e assim viveremos sempre felizes, porque não temos problemas, e realmente não temos problemas de língua, porque existem ainda 10.000 falantes de leonês em Portugal, que em Portugal se chama mirandês, astur-leonês, se quiserem, mas eles não fazem ondas, são 10.000 e possivelmente o mirandês daqui a 50 anos só existirá na escola, onde continuará a ensinar-se o mirandês. Portanto, não temos problemas de tipo nenhum. Não há separatismos, não há, portanto, outras línguas. A fala de Lisboa já se estende desde Valença até Olhão. Foi uma descoberta que eu fiz, porque eu vivi muito tempo fora de Portugal e realmente, quando me dei conta de que tanto em Braga como em Mértola, a minha terra, que foi um dia uma cidade muito importante no tempo romano, no tempo mouro também, se fala como se fala em Lisboa. Isso para mim foi uma descoberta e foi um choque também. Portanto, estou a ver até que ponto Portugal é um país perfeito e, portanto, a mente portuguesa pode dar-se ao luxo de ser simples. E aí está também a má notícia para Portugal, porque até 1400 a língua de Portugal foi aquela língua que estava disponível, aquela língua que toda a gente falava, o galego. Devo dizer que a linguística portuguesa, sem dizer que a língua de Portugal era o galego, diz que só a partir de 1400 é que galego e português começam a separar-se. Que é uma maneira muito eufemística de dizer a mesma coisa. E também é verdade que, além do professor Ivo Castro, também a professora Esperança Cardeira, eles são os dois grandes especialistas de 1400, 1500, portanto do século XV,
ela diz num livrinho de divulgação de história do português, ela diz mesmo as palavras que estão aí no livro: antes de Portugal, antes do português, já existia na parte ocidental da península um romance. O romance, portanto, uma língua originária no latim. Antes de Portugal, antes do português. São palavras que é preciso ter alguma coragem para dizê-las e escrevê-las em Portugal. Portanto, eu não sou o primeiro a fazê-lo, mas sou talvez o primeiro a dizer que essa língua tinha um nome, era galego. Bom, não sei como vai ser a reação galega, embora na apresentação que ontem se fez na Corunha já tenha havido alguma discussão. Eu gostaria de saber se da vossa parte há alguma observação a fazer ou alguma crítica, mas estejam absolutamente à vontade, porque eu aguento muito. E se escrevi o livro foi sabendo que ele poderia causar algum desassossego, digamos, e em Portugal de certeza que vai criar, tenho a certeza de que vão fazer. Mas é bom que os portugueses saibam finalmente qual foi a história do seu idioma, e que é uma história que começa, mas o próprio Ivo Castro também diz que o português veio do estrangeiro. Ele diz até uma frase que com isso, quase no fim do livro, eu repito: o português nasceu fora de Portugal, um dia o português há de ser muito grande fora de Portugal, o português está em Portugal de passagem. É preciso também ter alguma coragem para dizer isso. E ele já o disse isso há bem 20 anos. O português está de passagem em Portugal. É a realidade, é a história, e o melhor que temos é aceitar que a história foi como foi e aprender a conhecer-nos e a saber que não somos aquilo que sempre imaginámos, somos uma coisa ainda muito mais interessante. Muito obrigado. Bueno, estábamos falando ahora alcalá e eu, si alguén de vos quere preguntar, senón eu algo tería que preguntarle, pero alguén de vos. Ben, nos estuvemos a asuntos desde a mañá e falamos longo, non? E que tamén era unha preocupación, lle decía, e falamos de que cando el fala de que o portugués está de pasaxen, penso que te refire sobre todo ao mundo brasileiro. Falamos moito do mundo brasileiro. Eu incluso antes, e agora lle vou dar unha sorpresa, porque ya trae un agasallo da editorial Galaxia. Galaxia está publicando en Brasil, ou intentando entrar nese continente, porque Brasil é un continente, e eu vou agasallar un dos libros que publicamos para Brasil. Nos temos unha sociedade en Brasil, son unhas coleccións que se chama Mar Maior, pero ali a súa vez ten digamos un socio que Ponta Atlántica, que está dirixida por un galego e unha filla dun galego, non? Como vos decía, eu creo que aparte temos un dos autores que temos publicado con nos en Brasil, non porque e asumimos que ese debe ser o noso camiño, pero un pouco tamén, como vos decía antes, está claro que o galego, ese gran territorio da galeguidade que é o portugués e o brasileiro, que cada vez incluso eu creo que Fernando, tú me parece que dis aí que en poucas décadas o brasileiro será moi diferente ao portugués, non? Eu quero saber a tua opinión, poñerto en riba da mesa, que estão-se a afastar de maneira irreversível. Não fiz profecia nenhuma,
mas é a realidade. Cada dia que passa, a norma brasileira afasta-se da nossa norma europeia. Isso é um facto. E a gente vê isso acontecer debaixo dos nossos olhos. E, portanto, é inevitável, eu não digo isso no livro, mas é inevitável que dentro de 2 gerações o brasileiro esteja já muito afastado. E o facto é que não existem traduções luso-brasileiras, nem de Shakespeare, nem de qualquer atual, nem de informação ou do uso da máquina de lavar. Não há traduções para Portugal e para o Brasil ao mesmo tempo. Como também é impossível dar ao mesmo grupo de alunos ensinar as 2 normas. Estou a falar de alunos estrangeiros. Eu ensinei durante muito tempo, fui professor na Holanda de português. Eu dizia, no Brasil é assim, mas ensinar as 2 normas ao mesmo tempo é impossível. Os alunos ficariam completamente incapazes de distinguir. São factos. E, portanto, toda essa mitologia que ainda existe, luso-brasileira, da lusofonia e dessas coisas todas, essa gente vive fora da realidade. Absolutamente fora da realidade. E não quer viver de outra maneira, infelizmente. Mas a realidade é a de uma separação que cada dia está mais firme e mais cavada. Com licença. Sim, claro. Eu tenho uma anedota interessante. Há uma animação. Fai-nos un favor. Os de atrás non te escoitan. Ponte cómodo. Ponte cómodo. E levanta a voz poderosa. Há uma animação entre os portugueses e os brasileiros, certa, porque eu conheço. Sim. Eu morei no Brasil. Eu vou contar uma anedota. Certa vez eu defendi as ideias de você numa conversa privada. Sim. A gente que estava, sobretudo havia uma pessoa de raça preta, não é? Sim. Que isso é sintomático também, porque eu disse, não, o galego defendia as ideias de você, não? Sim. E a outra pessoa me diz, por que você não vai a Portugal fazer uma palestra sobre isso? Claro. Sim. Era uma espécie de desafio. Sim. Para desafiar. Sim. Por que não vai a Portugal a falar disso? A mim não me diga nada. Diga vai contar isso. Vai contar português. Vai contar isso no... Os portugueses que non xa estamos noutro. Sim. Não, é que eu não tenho nada em contra do que você está a dizer. Claro. Sim. Mas não me importo com isso. Eu estou de acordo, mas isso que você está a dizer, por que não vai a Portugal fazer um palestra sobre isso? Sim. Mas você adiantou-se. Você falou disso em Portugal? Não, é verdade. Há em Portugal entre uma reserva e um ressentimento tácito, e às vezes muito pouco tácito até, contra o Brasil. Ao ponto de chamar ao que os brasileiros falam crioulo e daí para baixo. Esse ressentimento vem, diria o nosso grande pensador Eduardo Lourenço, vem do nosso grande sentimento de inferioridade. E não sou eu a dizê-lo, é ele a dizer. Os portugueses têm, sem saber, um grande sentimento de inferioridade. Não estão à vontade em si mesmos. E o Brasil é uma presa fácil, digamos. É fácil ser contra o Brasil.
Isso é uma pena, mas podemos dizer, isso é uma minoria, mas é uma minoria ainda demasiado significativa, infelizmente. No Brasil também há algum ressentimento histórico em relação ao Portugal. Portugal é muito normal dizer que todos os males do Brasil vieram da péssima colonização portuguesa. A gente diz, já passaram 200 anos, quase 200 anos. Faltam 2 anos e pouco. Já não podem dar sempre a culpa a Portugal. Mas, pronto, essas coisas são irracionais, são pré-racionais. É difícil convencer ou desconvencer essas pessoas dessas primariedades. Não há nada a fazer. Não há maneira de diálogo, de convencer nada. Paciência, pronto, é assim. Na entrevista que lle fixeron a vostede na revista Ler na primavera, moi interesante, falaba vostede que vostede de alguna maneira era un reintegracionista crítico, sí, porque dábase conta dos 2 peligros que había de entrar moito absolutamente non portugués, que había miles de palabras que non estaban no galego e que podían entrar polo camiño do portugués, que era peligroso, castellanismos, sí, para o galego, e por outro que que era seguir simplemente ca dialectología e así, que podía tamén caer en manos do castellanismo, de maneira que era un caminar por la folla da navalla moi delicado, moi peligroso, e que en Galicia que se traballaba pouco na lingüística, que era unha realidade, porque Carballo Calero, que era o último, morreu fai 30 anos, e que o tema de Lapas foi, desgraciadamente ou afortunadamente, un par de anos antes de morrer Franco, co cal cambiou todo, porque entrou unha potencia de traballo, de traballar en Galaxia, en todas as editoriales no galego. Entón que había moito traballo que facer, pero traballo lingüista e de outro estilo, e que vostede veía 3 posibilidades no reintegracionismo, simplemente na escrita, outro para fomentar, e incluso outros que eran máis militancia e activismo que traballar na lingüística, non? Eu quería, se podía usted volver a falar un poquitín desto, que o expresei así mal, outra vez deste tema tan delicado do futuro, porque a xente quere enseguida posturas maximalistas, e vostede parecía moi racional e moi de traballar no tema máis que sacar conclusións precipitadas, non? Sim. A minha relação com os reintegracionistas é próxima, mas é muito crítica. É próxima porque eu, durante 15 anos, mantive um debate no portal Galego da Língua, o PGL, durante 15 anos. E tentei chamar à razão o mais que pude e não consegui. Eu devo dizer, não consegui. Nunca tive um verdadeiro interlocutor dentro do reintegracionismo. E por uma razão simples, é que neste momento, desde a morte de Carvalho Calero, não surgiu no movimento reintegracionista um linguista e não surgiu um linguista histórico. São 2 domínios em que os reintegracionistas acham, isto é o que a gente conclui, acham que não interessa, não importa conhecer a estrutura da língua e conhecer a história da língua. E, portanto, a nossa conversa acabou. Realmente, eu mantenho muito bons amigos no campo reintegracionista, mas eu não vou discutir mais nada.
há quase 10 anos eu publiquei na Grial um artigo que o senhor vai receber em PDF sobre a maneira de aproveitar o léxico português para bem do galego. Quais eram os critérios muito, muito severos para poder fazer útil, tirar utilidade do léxico português. O meu primeiro critério era: tudo o que for galego é dos galegos. É o primeiro dos critérios. Conservar tudo o que seja galego. Segundo, aproveitar do português aquilo que puder ser útil, segundo critérios que eu exprimia e que eu expus. Para mim foi um dos melhores trabalhos que eu fiz. Não teve a mínima reação em parte nenhuma do planeta inteiro, e a Galiza incluída. Pelos vistos, a questão é mesmo muito, muito delicada. E, no entanto, eu partia e parto de uma constatação: todos os galegos, em todos os documentos, mesmo documentos oficiais, põem o português como primeira fonte, depois do galego próprio, mas como primeira fonte para o que for necessário modificar, ou desejável modificar, no léxico galego. O facto é que isso não se faz e ninguém o faz. E o perigo dentro do reintegracionismo é que não haja critérios nenhuns e seja desejável pegar no português inteiro e pô-lo aqui assim neste país. E isso não resolve problema nenhum, pelo contrário, cria problemas absolutamente impossíveis de gerir. Mas ninguém me ouve, ninguém me escuta. E eu acho muita pena que pelo menos no campo reintegracionista, eu não tenha tido alguém que soubesse o que eu queria dizer. Nunca ninguém o compreendeu. Enfim, é a realidade, é a vida. Você trabalhou na Holanda. Sim. Então, a minha pergunta é: entre o holandês e o flamenco, há tantas diferenças como o galego e o português? Boa pergunta. Sim e não. Do ponto de vista da norma, há muito poucas diferenças. Se ouves um locutor da televisão flamenga, há uma sonoridade flamenga, há alguma pronúncia flamenga, sobretudo a pronúncia do G, que é muito leve, muito ligeira na Flandres e que é muito marcada na Holanda. E, portanto, não há assim muita diferença. E isso explica-se historicamente. É que o neerlandês, que este é o nome oficial da língua, neerlandês, é imensamente recente. Ele foi criado com a tradução da Bíblia em 1635. Antes disso havia muitos dialetos e a tradução da Bíblia criou uma unidade em todo o território em que se falavam os dialetos pertencentes ao neerlandês. E como a Bíblia era muito importante tanto para católicos como protestantes, criou a norma, o padrão neerlandês, que é aquele que se fala. Mas é preciso saber uma coisa:
O neerlandês é uma língua unificada, portanto, é preciso dizer, os autores desse neerlandês foram holandeses, foram brabantinos e foram flamengos. Portanto, os flamengos também foram criadores da norma neerlandesa. E, portanto, não houve, como alguém imaginou, uma espécie de reintegracionismo na Flandres. De maneira nenhuma, os flamengos foram criadores do neerlandês desde o primeiro momento. Bom, o interessante é que há não só línguas regionais, na Holanda há 3 línguas regionais, o frísio, que é mais antigo ainda, muito mais antigo que o próprio neerlandês, e há mais outras 2 línguas. Há também uma vivacidade muito grande a nível dialetal. Há muitas pessoas que na Holanda e na Flandres falam dialetos. E os dialetos na Flandres são de tal maneira que eu creio que a 30 e no máximo 50 km e no mínimo, digamos, 50 km, não há nenhuma maneira de se entenderem. Não há uma intercompreensão. E na Holanda também não é muito diferente. Eu dava na Holanda, em Amsterdão, uma disciplina de línguas minoritárias e, portanto, falávamos muito também nos dialetos holandeses. E há um dialeto no sul da Holanda, província Holanda, que, se for falado ou lido em Amsterdão, ninguém entende. E são 50 km. É uma realidade interessantíssima. Portanto, ao mesmo tempo que há um padrão recente, que tem, portanto, 400 anos, há uma vida dos dialetos e das línguas regionais perfeitamente incompreensível num país, por exemplo, como Portugal. Eu creio que na Espanha se entende muito melhor, e tanto a Espanha como a Holanda são dos poucos países que aceitaram plenamente a Carta do Conselho da Europa, que não é o Conselho Europeu de Bruxelas, mas é o Conselho da Europa, que reúne todos os países da Europa. A Holanda e a Espanha foram os países que mais plenamente aceitaram essa Carta das Línguas Minoritárias, o que merece realmente um elogio. Pero todo eso desde el punto de vista lingüístico, las diferencias esas, sí, incluso son menores que as que pode existir co castelán ou español que se fala na televisión, sí, e o que se fala en Sevilla ou en Cádiz. Esas diferencias de entonación, de pronunciación, das H's, etc. Porque que a miña idea é que eso que pasa na Holanda pasa en varios países de Europa, e onde sí, sí, sí. Alemania e Suiza. Sí, sí, claro, Un alemán de Berlín pode ver as noticias de Zúrich en alemán patrón, ¿no? Sí. E entendeas. Sí. Sin embargo, si se encontran na rúa, teñen dificultades para entenderse, teñen que falar devagar, utilizar verbas máis ou menos comuns, ¿no? Sí. Entonces eso parece que ocurre en varias Sí, linguas, sí. Non falemos a do árabe. Na Itália também. É dicir, Italia, bueno, Italia é unha neolingua, Sí, sí, italiano foi exacto. unha neolingua, pero vamos, por exemplo, o árabe, un marroquín pode ler, oír as noticias da Al Jazeera e entendias, pero se fala cun Sí, sí, árabe... é un bo exemplo tamén. Siciliano, pois non entendía. Entón, ese é un problema en varias linguas. Creo que o problema do galego e portugués é, para min, é dicir, moi sinxelo, aplicando aquí a navalla de Ockham, o principio da navalla de Ockham, de varias posibilidades, a máis simple e a verdadeira, e é que son dous países que viven afastados. Nin o portugués recoñece o galego, nin o galego recoñece no Não, portugués. sobretudo a primeira parte é verdade. O português não faz a mínima ideia da realidade Teño galega. moitas dificultades, porque eu cando vou a Portugal falo no que eu chamo, que a mí me gusta máis que falar de galego e portugués, falo que eu chamo galego portugués. Sí. Pero se eu falo galego, que é mamén,
e despois xa tamén un pouco ilustrado, literario, etc. Entonces, vexo que en Portugal iso vente, que decir, non hai un sentimento de orixe común, e vostede eso explicouno moi ben, e porque os portugueses contaronlle unha historia e a nós contáronos outra que non teñe nada que ver ca realidade. E a realidade é que Portugal empezou no condado de Portugale con Afonso Enríquez, que era fillo dunha galega, e independenzouse da coroa de Castela, e o idioma que se falaba ali era o galego. E todo o resto de Portugal é reconquista. Sim, sim. Por eso É a ocupação. É a ocupação pelas hostes cristãs. Pero o portugués, que a discusión que teño moito cos portugueses, é que se enfadan moito, dice, o portugués é o galego evoluído de dous países que se mira, un mira o Atlántico e o outro mira para Madrid. Entonces, a miña idea despois de ter coñecido, de ter viaxado e ver outras realidades lingüísticas, non? Que decir, as diferencias que hai entre o galego e o portugués son menos que as que pode haber entre o castelán que fala un de Madrid e o español ou castelán que fala un de La Habana, que teñen dificultades para entenderlo por un de México. O de La Habana non vale. En España está vendo problemas que o mexicano, houve unha película recente que creo que pois casi unha teba, e é que había unha película mexicana que a tuveron que subtitular en español castellano, porque, claro, os termos que utilizan pasa tamén, que pasa un pouco como está pasando os portugueses co brasileiro, que eles van evoluindo con outro argot diferente, e entonces as linguas... Os filmes portugueses são legendados no Brasil. Se tu non usas a norma, o padrón, é o que lle pasa aos alemáns, o que lle pasa aos árabes, e iso que decir, pues tens que ter un idioma padrón. Entonces, a miña idea iba tamén por aí, que decir, o galego fala se cada un que fale como fala, un gaditano fala o español que non ten nada que ver co que fala un de Madrid, pero, é dicir, ten que haber un padrón. O sea, un padrón que sería a lingua que é na que nos expresamos académicamente, culturalmente, científicamente, etc. Entonces, ahora, a lingua, por así decirlo, a lingua padrón é o inglés. Eu falo inglés, pero se me poño nunha rúa de Nova York a falar cun negro teño dificultades para entenderme con il. Sin embargo, nun congreso podo falar con outro persoa que fala un inglés académico, calquera, por exemplo, eu recordo cando falaba o Barack Obama, o inglés de Harvard, que entendíaselle perfectamente, non ten ningún problema para manter unha conversa, pero cando estás ali en Estados Unidos e vas por las rúas, efectivamente, dices, tens ese problema. Entonces, é un pouco a miña idea, que decir que eu non me dedico a este mundo, pero bueno, sempre me interesou, porque sempre me interesou a miña lingua, e sobre todo a conexión que hai entre, que decir, a conexión dos orixes común que son do galego e o portugués. E penso tamén outra cousa, unha vez leín, que dice que o grande, a grande pena de Galicia foi que cando veo o resurdimento non había un patrón, unha norma ortográfica. Que decir, as cantigas apareceron despois. As cantigas houberan aparecido antes, nós tiñamos hoxe a mesma grafía co portugués. Porque foron o resurdimento, foron os que sacaron a lingua das silvas. Perdón, podo responder a este... É a miña idea, non me crucifique. No, un pequeno detalle. No, Feijóo e Sarmiento, no século XVIII, homes sabios e moi ilustres, explicaban a súa maneira a diferencia entre o portugués e o galego, porque desde os descubrimentos de Portugal, ca súa estadía en África e na India, recuperan unos miles de palabras. Durante 300 anos o castelán foi a lengua de cultura e de poder que Portugal se miraba, hasta que chegou a literatura francesa. Entón recuperaron miles de palabras que Fernando vai a explicar no seu próximo libro. E despois tamén non hai que olvidar que o sur de Portugal, na época, durante 200 anos, porque a reconquista parouse durante 200 anos, hubo centos e miles de palabras que eran de origen bereber, que Fernando a veces protesta de que el
era de orixen bereber e orixen árabe e ten que defender o galego dos invasores de Berber, Lisboa. não árabe. Berber, non ten nada que ver, Não tem nada a ver. Bueno, eso dicen que ten que defender. De maneira que hai un 70% de palabras de Portugal que según Feijóo e Sarmiento viñeron da gran diferencia de que Portugal tivo unha monarquía, descubrimientos e un imperio e un desarrollo enorme que chegou a facer pois unhas diferencias enormes entre un idioma e outro, que dicen estes dous sabios que Sarmiento foi o que máis traballou, o que se cita sempre como un precursor da lingüística, é o primeiro que estudiou a fondo, loitou contra todos os prexuicios que había do galego en España. De maneira que, bueno, as diferencias foron sobre todo políticas e de desarrollo de Portugal, que se convirteu en un monstro, en un imperio. Entón non é unha cousa baladí de pronunciar unha palabra. Estamos agora falando perdón pola intervención, estamos falando de algo que coñecemos ben, algúns, por andar por Europa e por outros sitios. Eu onte puxen un exemplo, volvo a él, que se resume nunha frase, que é todo o que o prata, territorio grande, territorio do prata, ali hai moitos millóns de persoas, e teñen un dito: vos hablás crioxo, pero escribís castellano. Ya está. Ben, primeira. Segunda, vou vos contar algo que a xente normalmente non sabe, e aquí venimos aquí uns vellos contar cousas que a xente non sabe. A Televisión de Galicia comezou a andar e houve un desenvolvimento rapidísimo do traballo de traducción para as telenovelas, rapidísimo. Foi un dos grandes negocios, e hai por aí un tal Galeb Jaber Ibrahim, moi galego, que que fixo, sabe do que estou falando. Entón, cando isto estaba a explodir, era textos, sabíamos de todo, aparece Canal Sur. E Canal Sur, pois Canal Sur é Canal Sur, non hai que, polo menos o castelán, todo é que... Entón entramos en contacto viñeron os de Canal Sur falar connosco, cos da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, como eu quedei, eu non daba crédito o que vía. Os locutores tenían que hablar claro castellano ceceante, ollo piollo, e as traducións das películas e demais tiñan que ser en claro castellano ceceante, sin ninguna duda, nada de vamos a comer unas sardinas asá, de acordo? Ben, os únicos que non tocaron niso, sabedes quen son? Os canarios. A norma canaria, por que? Porque o canario, que por eso non vale o que dicías ti antes de Cuba, porque a Cuba xa sabemos que hai moita palabriña acollida do inglés, la puncha, cousas dese tipo, non? La enteipar, trapalladas así, pero eles falan un castellano clarísimo, como os canarios, non como os andaluces, que non se lles entende nada, ou algúns andaluces. Entón, eu non sei se Fernando está de acordo en que teríamos que voltar para atrás e darlle algunha razón a Rodríguez Lapa e pensarmos si o que tiña que facer toda a galaico-lusofonía era o de vos hablás crioxo, de teu xeito de maneira, e escribís castellano, porque é radical. Na Argentina non se pode, na Argentina, en Uruguai, en Paraguai, onde queiramos, non se pode pasar do crioulo, non se pode pasar alén dos anuncios, xa cando chega por escrito, xa cando chega ao documento formal ou a literatura. Mirad en como escribe Borges, por poñer un exemplo calquera, que castelán puramente normativo, sin cedencias a nada, só os regionalismos son os que aparecen no
no típico da literatura argentina. Non valería, porque xa os brasileiros non aceitarían. Non van a aceitar. Sí, claro, claro. Cuando antes falabas da traducción, tú sabes ben que a traducción eles falan de traducir ao brasileiro. Estos libros son para eles brasileiros, non son en portugués. Bueno, ese é o concepto de que defenden algúns deles, esas guerras témolas, pero Brasil escribe en portugués, pero sabes que as traducciones eles tratan de brasileiro. Como está escrito? Para brasileiros. Para brasileiros. Está escrito Para brasileiros. en Portugal de Brasil. En Portugal de Brasil. Parte do Para problema non é brasileiros. que non há unha academia da lingua portuguesa. Temos alguna pregunta? Sí, que falamos á tarde, sí, porque non hai unha academia portuguesa Non há unha da lingua. Não, exatamente. Em Portugal, em todo o caso, não existe uma academia da língua. No Brasil, sim. É porquê, professor? Porquê? A sua ideia. Eu acho que temos o exemplo da França, que ordenou muito o francês, a Académie Française, ordenou o francês, deu-lhe formas muito firmes, de certeza, mas impediu uma porção digamos, de processos que vinham da Idade Média e que foram parados implacavelmente. Portugal nunca sentiu necessidade de o fazer e eu acho bem. E Portugal também nunca impôs a sua norma a nenhum outro país, nem ao Brasil, nem a Angola, nem a Moçambique. Portanto, vamos dizer que não está no instinto português qualquer coisa como racionalizar ou legislar em matéria linguística. E, portanto, nunca foi formado... Diga? Não gostaria dela. Que se non gostarias de que eu acontecesse iso? Isso não tem sentido. Eu respondo de outra maneira. Eu acho que foi bom não haver. Ben, Non, digo, é unha resposta galega. No, pero temos, eso das academias non é en todas partes, temos o caso do inglés que é o máis inglés claro non de ten todo, academia. é o máis claro de todo. Pero o inglés ten outra dinámica, Funciona de outra maneira. funciona de outra maneira En que é Francia las palabras las aprueba el Parlamento, no las aprueba quen? en Francia. De acordo, mas Por quem dá... ejemplo, la palabra computer en Francia se aprobó ordenador. Non, deixa, que estás aquí cun profesor desa materia, despois cho conto. Non ten nada, despois cho conto que é moi interesante, non ten nada que ver, non vai por aí. Son moi regulamentos. A que querías Sí, eu preguntar? teño dúas preguntas. En realidade son preguntas, non saime un pouco aquí do fío do debate que se estaba a dar. Son directamente para o profesor Venancio. A primeira é en relación a algo moi interesante que ele comentou, porque ele marca o comezo da lingua do galego, do romance galaico, como se pode chamar así, tal vez, Sim. nun feito que é a queda do L intervocálico e do N intervocálico. Eu non sei en que medida, porque iso non acabo de entender ben o que, como expón iso, se iso é unha especie de arbitrio ou ten un sentido simbólico en relación a outros procesos que estaban a dar, é dicir, no latín que se falaba aquí, é dicir, un proceso acumulativo de cambios, e iso xa marca xa representa unha fase que non ten volta atrás, é o digamos, o fenómeno que xa marca o paso, para dicir, aquí falamos un romance distinto, quero dicir, en que medida iso é un arbitrio para dicir que aí xa naceu, ou realmente é exclusivamente ese fenómeno que determina que xa comeza o fenómeno inicial que determina o punto de partida. Esa é unha primeira pregunta. Despois teño outra curiosidade miña, parte de min, que non falou o profesor Venancio, que é unha cuestión que eu entendo que caracteriza, por lo menos eu como falante galego de nacencia, paleofalante, que non son neofalante, que é a colocación do pronome. Vexo, iso observa que é unha característica do galego moi especial mesmo en relación a outras linguas románicas, que comparte co portugués europeo. É dicir,
é unha observa que os neofalantes é o que máis lles custa, Exactamente. colocar o pronome, mas a cuestión é que o brasileiro coloca o pronome como coloca o español. Sí, señor. Exatamente. Entón, eu aí gostaría que o profesor Venancio nos pudese explicar un pouco como se deu ese fenómeno. Eso tamén entronca co que falou el da diverxencia do portugués brasileiro co portugués europeo. O portugués acaba mantendo unha característica que mantén común con nós e o brasileiro está indo por outro lado xa, completamente. Então, são essas as duas perguntas. Eu começo pela segunda. Nós podemos dizer, e é o mais simples, do ponto de vista sintático, o português europeu está mais próximo do galego do que está do português brasileiro. No sintaticamente. Sintaticamente. Pronto. Estruturalmente. Exatamente. Da maneira como a gente constrói frases. O brasileiro conservou, quanto à colocação dos pronomes, dos clíticos, e chama-se de outras maneiras, conservou a situação mais ou menos do Renascimento, digamos 1500, 1600, que estava, de certeza, muito influída pelo castelhano. E o que eu não sei é como é que nós retomamos uma sintaxe que era, digamos, original, galega. Isso para mim é um enigma histórico, é um mistério. Bom, quanto à primeira questão, bom. Um enigma histórico quer dizer que não realmente... Que o normal seria... Sim, há outros enigmas. Quer dizer, em textualmente, é palpável que nessa altura xa se dera unha colocación do pronome a castellano en Portugal, non? Que nesse momento podes constatar gráficamente que se dera un proceso ali, en Portugal. Sim. E depois dá-se a volta. Exatamente. Eu posso dar um outro exemplo do mistério. Nós dizemos, eu estou a fazer, o galego faz a mesma coisa. Acontece que isso é bastante recente, linguisticamente é bastante recente do ponto de vista do português, porque eu estou fazendo é muito mais antigo e muito mais consistente. Portanto, o enigma é como é que, a certa altura, Portugal começou a dizer à galega, enquanto que o brasileiro continuou a dizer como se dizia antigamente. Pronto, bom. A outra questão é a do L e do N. Essa, vamos dizer, é a maneira mais fácil, mais bonita de dizer as coisas. Mas houve muitas outras modificações que se deram, provavelmente ao mesmo tempo, no galego. E uma coisa que é, de certeza, importantíssima é que português e galego, digamos, vou dizer de outra maneira, o galego apresenta, juntamente com o português, ou só o galego, dezenas e dezenas de verbos latinos que ninguém sabe de onde vieram, mas que parecem latinos. Isso só pode significar que aqui houve um latim muito especial e que o português herdou em parte e em parte não herdou. Também há uma porção de verbos que só existem no português que têm toda a formação latina, mas de que ninguém sabe de onde vieram. Provavelmente do latim, mas de que latim? Isso significa que, de certeza, houve um latim muito particular aqui nesta região tão criativa. Portanto, a queda do L e do N é espetacular, absolutamente espetacular, porque depois teve consequências para centenas, talvez milhares de palavras, e, historicamente, houve um retrocesso português. O português, em contacto com o castelhano, foi infiel à língua patrimonial e recuperou muitos elos e muitos anos com a criação também de muitos dubletes e neologismos, claro,
Portanto, a castelhanização que se deu no galego é muito mais recente e não é a mesma que se deu no português e, portanto, através do castelhano nós afastámos-nos e afastámos-nos de maneira, eu acho, irrecuperável. E eu não creio que adotar o português na Galiza, mesmo que seja o português de Portugal, seja a solução do que quer que seja, e eu creio que só vai criar muitos problemas. Por causa do espanhol. Por causa do espanhol. Pero aí tendo en conta a historia, o castellano foi lingua oficial en Portugal. Não foi língua oficial, mas foi língua de cultura. Foi língua de cultura, não foi oficial. No, pero era a lingua, quer dizer, moitos dos castellanismos en Portugal introducíronse porque é o mismo que pasou en Inglaterra. Inglaterra, cando chegaron os normandos, o inglés Sim, foi sim, sim. E a Portugal chegaram as rainhas, chegaram os séquitos das rainhas, chegaram os professores, os pregadores, os confessores, confessavam em espanhol, etc. Chegaram as músicas em espanhol, chegou o teatro em espanhol, foram os portugueses que foram estudar em Salamanca e Alcalá de Henares. Tudo isto fez que o português adotasse milhares de palavras castelhanas que ainda hoje são correntes em português. E o inglés, Diga. a gente descoñece que o inglés ten moitas palabras francesas. Sim, ¿no? dezenas de milhares. Dezenas de milhares de palavras francesas. Hai unha cousa que me contaron unha anécdota, e é que hai dúas formas para decir porco. Sí, sí. Unha que é a forma que utilizaba a aristocracia, que era francófona, que dicían pork, e a outra que utilizaban os anglosaxos era pig. Entonces, hoxe en día en inglés pork utilízase para o porco que se come, e pig en inglés, as dúas palabras é para o porco que non, o porco como animal. Sí, sí. Cando tú falas de porco, dices carne de porco, non dis carne de pig, o sea, si é para comer. Hai máis palabras para dicir porco en inglés. Eso hai que ter inglés, un pouco de conta. En Portugal, hai tres máis. o castellano foi a lingua. En Galicia, o galego nunca foi lingua oficial. Nunca foi reconhecido. Mas foi a língua de um povo inteiro que conservou a língua durante séculos e séculos. Conservou a língua séculos. porque a conservou o povo, pero non foi unha lingua que Mas foi bem conservada. fora mantida. De feito, pois unha das cousas que din por que en Portugal se fala o galego portugués por Alfonso Enríquez, porque Alfonso Enríquez foi educado polo obispo de Braga. E o obispo de Braga era, é dicir, falaba galego, e o obispo de Santiago falaba castelán. Entonces, eso é unha historia que Eso non é correcto. Eso non é correcto, Eso non é correcto. Hasta 1500, de 1500 para diante, sí. De 1500 para atrás, todo era en galego. Alfonso Enríquez Auténticamente todo en galego. foi educado polo clero da diócesis de Braga. E a diócesis de Braga, todo isto era Galaecia. eu penso que Era Galaecia, a diócesis de Braga. vamos ver, eu penso que Na época aquela non estaba. perdóame, Na época aquela, aquí era galego. A diócesis de Santiago creo que nunca foi en galego. Históricamente Históricamente galego. é unha cousa que se Son galego. A partir de cando? Do século XVI todo está en galego. un momento, por favor, haxa calma, propoño Era vos, de Braga, porque hai perdóame. entre Braga e Compostela. Perdoademe un momento, por favor, vamos disolver esta parte que estamos falando, porque é unha cousa que se chama a lingua dos devanceiros, de Xesús Ferro Couselo, aí che queda claro que o que se escribía era galego e puro galego. Ata ben entrado o século XV. Entrado no XVI, ten máis razón. Non, a cousa é máis complicada. Eu o que quixera retomar, isto está interesantísimo, por suposto, eu digo o de Xesús Ferro Couselo porque, por certo, coñeces o libro de Xesús Ferro Couselo?
Não conheço. É interesantísimo porque tes o galego evoluindo durante... Muito obrigado. Tes o galego evoluindo... Já ouvi falar muito dele, mas não, nem sabia que existia. Son documentos de cartorio. Esa é unha maravilla porque resolve os problemas o estilo de Venancio. Les aquilo e xa ves. Como se escribía, como se daban de piñas aos monxes de non sei onde co tal, pois unha cousa que non é nada máis que... Pero se Castela era de Galicia. Non, pero espera, eso Castela era de Galicia, como vai ser o idioma dominante o castellano? Non, o idioma o castelán entra aquí coa igrexa e cos nobres e con todo o que ven a partir dos reis católicos, sin ninguna dúbida, eso non ten ninguna dúbida. Ben, vamos ver, nós vimos aquí que eu entenda falar do libro de Fernando Venancio e isto está tomando unha deriva extraordinaria. É dicir, isto é para eso Haberá que traducirlo a galego. Claro, non, é que espera, que esa é outra. Agora vou provocar eu outra máis a Fernando Venancio. Durante moitísimos anos os meus colegas portugueses soportaron os meus libros escritos en galego e o que sempre me dicían, pois eu que sei, calquera deles que me dicía: opa, mas isto é facilísimo, só tanto x do caralho, mas unha vez que a gente se costuma aquele x, olha, unha maravilla. Fale, por favor, professor. Não podem crer que há uma experiência uma experiência que todos os portugueses têm, que quando veem a escrita galega têm um sentimento muito interessante, que é: isto é estranho e isto é próximo. E que ele escreva com muito X é muito interessante e a gente entende na mesma, não é preciso escrever um G e um J para a gente entender. No princípio da internet, em 1997, o Estado português criou um portal chamado Terra à Vista. Terra à Vista em português. E criou dentro do portal várias secções, e uma delas chamava-se Lusofonia, não há nada a fazer, e dessa discussão participaram portugueses, galegos, brasileiros e angolanos. Eu não participei, eu não sabia sequer disso, mas eu tive a sorte de me entregarem a imensidade de 2 megas de texto. É verdade. 2 gigas. Não. Megas. 2 megas. Na altura, cada pessoa podia dispor de 2 megas. Era uma imensidade não se podia pôr uma fotografia, mas podia-se pôr muito texto. Bem, pronto, imaginem, 2 megas é hoje uma fotografia razoável. Bom, e eu escrevi uma história sobre isso e contei aqui, em Santiago, num congresso em 2005, essa história do diálogo que se estabeleceu entre 1997 e 2001, quando acabou o Terra à Vista, entre portugueses, sobretudo portugueses e galegos. E a experiência de todos é: que engraçado, que interessante o galego, como eles escrevem. Não é que estupidez ou que seja lá o que for, não. Há uma curiosidade interessada, é isso. Há uma curiosidade interessada quando um português, pela primeira vez, vê um texto em galego. Portanto, que isso não seja a razão para vocês mudarem, para nós os entendermos, nós entendemos-los perfeitamente. Só que eu quixera acrescentar a isto.
Portanto, este livro não se vai traduzir para galego. Não, iso nunca. Só que quería engadir unha cousa que é unha experiencia miña deste momento. Neste momento está facendo unha adaptación dunha novela miña, A Nosa Cinza, moi coñecida, ao portugués. Eu teño coa traductora, adaptadora... Isso é unha boa noticia. Teño só algún problema. Ela, por exemplo, coitada, cando eu falo do avó que vira tolo en África, ela xa me estaba pondo o avó lá por Guinea, por Mocequín. Non, hai que explicarlles, porque os portugueses hai que explicarlles que eran Marrocos, quero dicir, que houve que engadir ali nunha frase na guerra de Marrocos, non na guerra de África, para que se sitúen. Fora diso, os portugueses leen sin ningún problema. Co cal temos que pensar moitas cousas. Sim, eu não digo que não se traduza para português ou se adapte ou seja o que for, porque realmente nós lemos mais comodamente em português, claro. O leitor é cómodo. Sim, exato. O leitor é cómodo. Quando se lê um romance, a gente está sentado, deitado, pendurado, como quiserem, quer ler comodamente. Mas quando se tem um texto, sei lá, de ensaio ou isso, em galego, uma história da Galiza, seja o que for, é bom que a gente se habitue a ler em galego. Porque é uma referência, o texto está como está e é útil está como está. Não precisa de ser cómodo. Mas o romance, eu fico muito contente por A Nossa Cinza ser finalmente... Já te vou mandar para tu para ter finalmente uma tradução do Xavier. Desse ponto de vista é que eles, claro, os portugueses non teñen por que coñecer o que aquí pasou, que pasou aquí na Guerra Civil, pois non teñen por que saberlo. Como nós non temos por que saber que hoxe falamos bastante da barbaridade do que vimos os que aínda collemos Portugal nos tempos daquela guerra que nunca se acababa. As cifras que falastes vos hoxe, decenas de miles de mortos. Eu recordo todos os mancos e os coxos por Lisboa, todos eran mancos e coxos. Pois esas cosas que non as sabemos, entón, cando lees un romance un romance portugués ou angolano ou tal, necesitas un poquinho de axuda, non é polo idioma, é ter referencias. Para referencias. O que sería importante sería a ortografía. A grafía. A unificación gráfica, porque permitiría unha facilidade moito maior tanto dunha como do outro lado. É o que está dicindo Fernando. Entón, o que por riba deso, é dicir, eu estou totalmente de acordo, sabes que eu estou de acordo con eso, é que por que nos acabamos separando de mala maneira no ano 83, que era o presidente da GAL, mira, porque non nos fixeron caso, porque desprezaron a unha solución que nos demos na que Carballo se distinguiu, que foi a solución de compromiso, aquela que chamamos, e despois viñeron Filgueira e Piñeiro, e dixeron que eso non podía ser e tal, e pouca vista tiñan ningún dos dous. Nunca, eso, con todo o que lle debemos a Piñeiro, aí estou eu como Fernando con respecto a Rodríguez Lampa. Hai cousas que son erros. Ben, eso era o que debíamos tender, e eso é o que teñen os neerlandes falantes en xeral, que eses puxeron de acordo na escrita. Pero por riba deso, iso pode ser interesante, pero hai unha urxencia moito maior, que é a de que os portugueses lean en galego e que os galegos lean en portugués. Exactamente. E aprendan o portugués, os portugueses aprendan o portugués e que os portugueses aprendan o galego. É igual de fácil. É igual, darlle a volta. Se son 4, vamos ver, como me falaba, non sei quen era, un compañeiro en Bruxelas, tantos casos de tantos idiomas que hai que se entenden así directamente. Ben, quero el veu falar, pero voulle facer unha pregunta
que é moi interesante. Coñeces o caso do romanés, do romeno e o moldavo? Um bocadinho. É tal coisa, é a mesma língua ou não é a mesma língua? Já estamos. Mas isso eu sou um pobre linguista, não sou filósofo. Isso é a mesma língua ou não a mesma língua é uma questão puramente política, não é linguística. Não é linguística, é um nome. É uma questão essencialista. Eu sou um pobre linguista, historiador, não vou pronunciar a esse respeito. O que eu fiz, sim, no livro, é um exercício de comparação entre o português e o galego. E eu chego humildemente à conclusão de que me inclino para que sejam duas línguas diferentes. Mas estou ali um pouco no fio da navalha, mas inclino-me para isso, e o meu amigo Marco Neves inclina-se para o contrário. Mas é ali mesmo no fio da navalha. Sim. E houve um tempo em que eu pensei que era a mesma língua. E digo, sinceramente... Con respecto, refírome ao caso, porque o moldavo e o romanés eles falan directamente, non teñen ningún problema. Só que os moldavos teñen máis palabras eslavas collidas do tempo da dominación rusa. Entón, é algo moi simpático, que é que cando chegas alá, nas igrexas, todo parece ruso, e non é ruso, é romanés escrito con grafía rusa. E despois, cando eles recuperaron a liberdade a partir do 89, deronlle a volta, entón, parece que todo o que teña que ver coa religión está en ruso, e hai que está escrito a rusa, e despois limparon de toda parte canto era cirílico para poñelo en latino. Entón, a ti tanto che andas por ali, tanto che... Por iso a ortografía é un tema secundario. É muito secundário. É secundario. É importante, Pero pero secundario. Aquí o importante é que non nos coñecemos. Está claro, é que o que para min foi unha lavazada en toda a cara é que recentemente empezamos a falar dos grandes da literatura, é que hoxe este señor tamén despois nos vai falar un pouquiño de Saramago. É unha señora profesora outra vez de Santiago, unha señora profesorísima de Santiago, faleille de esa de Queiroz. Sí. Tamén falamos e dixemos, eu lín todo eso e tal, e dixo, pero sempre leí las traducciones. Unha profesora da Universidade de Santiago, unha profesora de literatura da Universidade de Santiago, que lea ese de Queiroz traducido ao castelán. A un home miñoto. Entón, o doutor Venancio coincide con Nélida Piñón. Nélida Piñón tamén mantén que son dois idiomas totalmente diferentes. Isso para mim não é importante. Isso é um problema essencialista, político. Daqui a algum tempo os brasileiros declaram que o que falam é a língua brasileira, etc. É que xa o falan. Xa o din eles, xa o din. Non, é que hai que ir alá e comprobar. Non, eso é a parte de comprobado que tamén xa o din. Não, o que eu acho é que os portugueses devem descobrir a Galiza e devem descobrir o galego. E devem descobrir a nossa proximidade. E que só têm a ganhar com aproveitarem e valerem-se e servirem-se da nossa proximidade. É isso. Se falamos a mesma língua ou não falamos, isso é o secundário, e não é necessário os galegos mudarem a sua ortografia para nós nos entendermos. Isso que fique muito claro, e há galegos que são convencidos de que é preciso escreverem à portuguesa para que nós consigamos ler galego. Isso é uma mania, que não tem sentido. De feito, aquí uns están falando en galego e outro fala sempre en portugués. Temos algún problema. Parecemos romaneses e moldavos neste momento. Eu não tenho dificuldade em dizer que eu estou a exprimir-me no nosso... Como é que é dizer? Na nossa norma de galego ou na nossa variante de galego.
eu até achava muito bem que Portugal chegasse ao ponto de dizer que a língua que falamos é galego. Não há de chegar, também não é preciso. Mas não tenho dificuldade em reconhecer que estamos muito próximos, mas é essa proximidade que é necessário ser apregoada na Galiza e em Portugal, e sobretudo em Portugal. A nossa imensa proximidade, a nossa imensa contiguidade. Em muitos sentidos, não só linguístico, também noutros sentidos culturais e tudo. Isso é o principal. Isso é o primeiro trabalho a fazer. É a nossa primeira missão. Convencer os dois povos de que estão muito mais próximos do que se imaginam. Parece um pregador, desculpem. De onde lle ven aos señores interés por nós? Diga? De onde lle ven ao señor ese interés por nós? Pola lingua, porque o señor non é antropólogo. No, é filólogo. Filólogo, perdón. Aos 10 anos eu estava em Braga. Sim. Eu nasci no fundo de Portugal, fiz a escola primária em Lisboa e aos 10 anos estava em Braga. E em Braga, nessa época remota em que eu lá estava, falava-se um português muito mais próximo do galego do que se fala hoje. E quando fui para a Holanda, tive a sorte de ter um professor, António José Saraiva, que foi um dos grandes historiadores da cultura portuguesa, que me chamou, a mim e a outros alunos, chamou a atenção para o galego. Que eu não, mesmo estando em Braga, eu não sabia que estávamos tão próximos. E isso diz muito de Portugal. Eu estava ali, pertíssimo da Galiza. E, no entanto, a Galiza não me dizia nada. Na primeira capital de Galiza. Pronto, isso é a história. São coisas muito bonitas, mas... Espera. Foi. Está bem, pronto. Mas Lugo também foi uma capital da Galécia e portanto, isso é muito bom para a poesia, mas não para a linguística. E para o mito e vamos dizer, pronto, para outras coisas. Mas vejam até que ponto Portugal está realmente, e os portugueses estão longe desta realidade tão próxima. E é isso que era preciso conseguir. Eu espero que o livro consiga alguma coisa. Guillermo, a ver, Miñoto, a ver, ese Miñoto. Que é o representante dun miño. Quen foi antes a galiña ou o ovo? Se o portugués do galego ou o galego do portugués. Vou entrar nesta discusión que non estou preparado para eso. Está a duvidar, está a pensar que o galego vem do português? No. Ora vez. Há quem afirme isso, mesmo em Portugal. Mesmo em Portugal há quem seja tão simples, tão primário, que diga que o galego vem do português. Ao que dicía o amigo que tú estás traducindo a súa obra ao portugués. Me parece unha barbaridade que teñas que traducir ao portugués. Para mí é unha cuestión de ego personal no campo ideolóxico e de ego económico no campo literario das librerías. É dicir, cal é o problema que temos os portugueses de ler o teu libro? Cal é o problema que temos nós de ler o portugués? O base que o editor... No ano 84 eu saquei un periódico en galego, solo en galego. Dicía que a xente non entendía o galego, que non ia ler ninguén. Ese periódico sigue existindo e ninguén tuvo problemas para lelo. E aí escriben portugueses reintegracionistas como o amigo Nemesio, portugueses en portugués, e non tiño ningún problema. Cal é o problema? Entón, onde está o problema? No caso que o pide o editor. editor. De Galicia, cando foron as normas ortográficas, toda esa historia, hai unha guerra, porque a Real Academia Galega son moi seus. Entón, querían impoñer. O galego é noso e o portugués é deles. Ben, agora resulta que a nós, os periódicos, non podemos usar unha normativa que non sea a oficial, a do 84, me parece que é. Agora resulta que a xente está contratando profesores portugueses.
que coño de historia é esta? No, é que, Guillermo, porque é muito bom que... hai unha lei aprobada pola totalidade da Cámara que di eso, contrataron a 3. A tres, Para todo Galicia. A saúde do galego, o portugués, ou un portugués, o galego, é unha estupidez. Todos os que estamos aquí, entendo. Non é estupidez. Que non temos problema ningún en ler en portugués. Ahora, o señor decía por comodidad. Bueno, Sim, claro. No, o lector é cómodo, eso está claro. O lector é cómodo, Guillermo. Guillermo, Esa Ora, é outra historia. Eu defendo pero o lector é cómodo. Portugal e o Brasil têm cada um as suas traduções. Aí. Porque o leitor brasileiro seja do que for, mas imaginemos um romance em inglês ou francês ou espanhol, quer ler na sua norma. E, portanto, o livro é traduzido para a norma brasileira no Brasil e é traduzido para a norma portuguesa em Portugal. Igual os incas tuveron que ler en castelán porque Nebrija lle levou a lengua acompaña al imperio. Entón tuveron que ler en castelán, non puderon ler o seu idioma, porque o rei non deixaban editar libros en idioma xúa ou inca. Non, que foi en cuestión de mercado. É porque o piden. A mí o que me gustaría sería outra cousa, que todos os meus libros estivesen distribuídos por todas as librerías de Portugal. Mas isso é irreal. Claro, pero ese é real. Mira, hai unha cita, me perdonades, que eu creo que debemos ir, non? Vos tendes vos que marchar. Xefes da casa, botádenos cando faga falta. No, bueno, e eu creo que... Tens que marchar. No libro dele hai unha cita do Sempre en Galiza de Castelao. Castelao viaxa no ano 1906 a Coimbra e verdadeiramente se sorprende que os portugueses non entenden nin queren, sobre todo non queren comprendelo. 1906. Digo esta cita porque, bueno, unha cita moi querida quizás por todos nós, por ben de quen ven, non? E hai algunhas outras máis, non? Polo adiante. Podes repetir a cita? A cita é unha cita do Sempre en Galiza, de Castelao. El fala que no ano 1906 foi como Tuno a Coimbra, e lállase de que os portugueses non querían comprender os galegos. Lállase no 1906, que é unha cosa importante que non se vamos. Nos pasa a todos con frecuencia, non? Vamos a Portugal e, bueno, e te contestan en portuñol. Ou en españolés. Pero en portuñol seguro. Vamos a ver. No norte e no sur en todas partes. Cando falan en español, en portugués, iso eu teño constatado, pero clarísimamente. É que eles son portugueses. E para eles Galiza é España. Sí. Claro, está clarísimo, estamos todos de acordo. Concordamos. O que queren facer, teñen un dominio de España sobre eles, e eles dicen, ven ahora isto, saqueu con esta historia, mira. E a mí, eu vou contar unha neta miña, que non é unha neta, eu oigo moi mal. E entonces, eu en Portugal, aparte por propia conciencia, eu falo portugués. O sea, trato de falar galego aproximado a eles, pero eu non quero que me falen en español, porque é que non oigo. Non oigo, porque me pasa, incluso, é unha perda de oído moi grande, incluso se son español falantes, aquí, incluso, me pasa, se pasa o galego, xa oigo-me mal. Se me falan español ben, o oigo perfectamente. Ora, como me falan un español raro, claro. Ahora, en Portugal, aparte da conciencia que teño, que posiblemente prime por encima de todo, pero prefiero que me falen en portugués e non en español, porque oigo os mellor. Pero iso é moi difícil. Bueno, a todo isto vos vou a decir unha cosa. Eu sempre digo, mira, eu non son español, eu son galego. Entonces me dicen, me empezan con problemática, mira, te explico fácilmente, Angola era portugués ou era de Angola? Claro, entonces, pois o meu caso é igual, eu non son español que son galego, igual que os angolanos non eran portugueses que eran angolanos, claro. Punto. Ben, é complicado. Pero que a negación a eles a falarnos en galego ten que ver coa idea que eles teñen de que o galego poida, digamos que, sobrepoñerse ou influir no portugués.
eles non queren aceptar o galego. A mí iso mesmo que estás contando ti, cando íbamos a ir a un acto, falaban as azafatas dun congreso, estaba en castelán. Teño, neriña, mira, eu non son de Salamanca, son dai do outro lado. Mais non percebo, esa é a resposta, mas non percebo. Se non percebes, falaban en portugués, que eu si percebo. Pero é porque eles non queren aceptar que Galicia ten un idioma, e, por tanto, ese idioma pode influir sobre eles. Eles queren o portugués é o que manda, nos falamos un portugués descafeinado. Por eso dicen de España, non porque sean constitucionalistas, ahora que está moi de moda eso. No, eres o que pasa. Un momentito, que se lle ponga nada. Aí teño o meu terreno de identidade. Muito obrigado. Estamos falando aquí unha parte que ten que ver o Bueno, eu creo que xa van sendo horas de que se queredes alguén, pois que vos asine ou algo así. Non vi asinado.